paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto os queridos irmãos abrem as suas Bíblias, em primeira carta de Pedro, onde está o nosso tema, capítulo de número 5, versículo de número 10, eu quero usar esse tempo, esse precioso momento para agradecer a Deus, o privilégio que eu tenho de retornar nessa casa, agradecer a Jesus por estar num culto com essa qualidade, desse nível, e sentir a presença do Senhor Jesus aqui. Saber que o Espírito Santo está muito à vontade aqui nesta noite. Aleluia. Me sinto feliz, me sinto à vontade. Quando o Espírito Santo tem liberdade, então a gente se sente em casa. E eu estou em casa nessa noite. Isso não me isenta de receio, de temor. Isso não retira de mim preocupações com relação à minha humanidade, a minha limitação, mas como sempre tem sido, eu vou me escudar na misericórdia, na graça de Deus, no chamado que Ele tem para comigo, e ser grata desde a pessoa do pastor Gilson, sua esposa, irmão Evandro, irmã Elaine, e também toda a igreja que com humildade está disposta a me ouvir por alguns minutos. Quem me conhece já sabe, né, Dri, que o meu ministério é simples, meu estilo é simples, mas o Espírito Santo está sempre trazendo algo extraordinário, sofisticado para o nosso coração, que vem do trono de Deus, que vem da revelação da sua palavra, a inspiração vem do Espírito. Então, com isso, eu reúno coragem para estar alguns minutos meditando com os irmãos, e nós faremos aqui menção do versículo de número 10, capítulo de número 5, 1 Pedro 5 e 10, o nosso tema diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Nós temos um tema voltado para um desejo do coração, acho que de todos os, não vou falar de todos os brasileiros, porque a nossa crise é mundial, mas um desejo de que haja esse ano realmente restauração e refrigério. E dentro desse tema, o Espírito Santo tem escolhido e sugerido este versículo, onde nós vemos aqui pautado alguns passos para, é como se isso fosse uma sugestão do Espírito, uma receita do Espírito Santo. E Pedro escreve dentro deste texto, desta manifestação de que houvesse dentro de cada crente, dentro de cada pessoa voltada para esse desejo de estar em firmeza, consolidado, com o coração voltado para a palavra de Deus, para o reino de Deus. Então Pedro escreve que houvesse, ele sugere e aconselha, haja em nós perseverança, haja que sejamos sólidos, que sejamos constantes, e que haja também aperfeiçoamento e fortificação, estabilidade. Ele dá vários requisitos, e dentro disso, o meu coração se encheu de uma meditação, quando eu vejo que, na verdade, o caminho do crente não pode ser recortado. Não dá para a gente caminhar fazendo recortes. Não dá para a gente começar a servir a Deus, não dá para a gente começar a buscar a Deus e crer que no chamado que Ele tem para cada um de nós, haverá meios que vão facilitar alguns pulos de degraus. Não vai ser possível pular etapas. A cartilha é a mesma, a Bíblia Sagrada é a mesma.
o mesmo processo de um vai ser o mesmo processo de outro, mudando apenas conforme a sua natureza, o seu chamado, a sua inclinação, a sua vocação e a sua resistência. Eu observo que todas as vezes que o Senhor desejou levantar alguém para destacar, levantar alguém para anunciar a sua palavra, Ele sempre que levanta e unge alguém, Ele passa com esta pessoa por vários mergulhos, como uma joia a ser trabalhada, e mergulhando no ouro, mergulhando várias vezes até ela não ser mais possível ver nenhuma impureza, passando com ela pelo fogo e assim sucessivamente. Eu observei que nesta condição, quando ele diz que haja perfeição, e é tão difícil exigir perfeição de um ser humano, é tão difícil exigir que sejamos perfeitos em tudo, quando pela manhã a gente se dedica a orar a Deus, fazemos um cronograma do nosso dia, e dizemos com toda a segurança: hoje eu quero dedicar o meu dia a vigiar mais com as minhas palavras. Hoje eu quero dedicar o meu dia a cuidar um pouco mais com a minha comunicação virtual. Hoje eu quero dedicar o meu dia ao jejum. E a cada propósito que fazemos, a gente percebe que no final a nossa nota já não é 10. Então, se a gente vai consultar a Deus e perguntar para Ele que nota nós temos no final do nosso dia, dentro do nosso propósito, nós já sabemos que houve tantas falhas e não nos encorajamos em perguntar a Deus: Senhor, o Senhor me aprovou no dia de hoje? O meu propósito cheirou suave diante de Ti? Não nos encorajamos. Então é por isso que a gente sempre se aproxima de Deus no final de cada dia e diz: Senhor, por misericórdia, recolhe a minha oração nesta hora, recebe a minha vida, perdoa as minhas falhas. Senhor, o dia não foi propício, falhei aqui, não fui forte ali, houve alguma fraqueza aqui neste ponto, mas Senhor, eu estou aqui de novo, eu estou aqui outra vez, aleluia, e o meu desejo é perseverar. A perfeição, ela não se destaca imediatamente, mas o Deus que te vê, o Deus que te chamou, o Deus que está te capacitando, é o mesmo Deus que vai te arremessar. Esse mesmo Deus também já te viu amanhã, porque Ele é ontem, hoje e é eternamente. Então Ele já sabe que você vai dar certo. Ele já sabe que o teu ministério não poderá ser preso. Ele já sabe que a tua família não poderá ser bloqueada por esta crise. Ele já conhece que os teus problemas de hoje são a solução que Ele estará enviando amanhã. Ele sabe que a imperfeição de hoje é o poder dele descendo amanhã, ou quem sabe no dia de hoje, aleluia, aperfeiçoando e aplanando o teu caminho. Não era aplaudido, não era reconhecido Davi assim que chegou por ocasião da guerra contra os filisteus, quando Golias desafiava o povo de Israel. A Bíblia diz que seu irmão chega para ele e diz: conheço o teu coração, desacata Davi, olha para Davi e entende que ele está ali com pretensão, traz sobre ele ofensas, porque não vê nele perfeição, não vê nele capacitação, não olha para ele de igual modo, não olha para ele como um soldado ali enfileirado, entrincheirado para um combate. Ele é alguém que aos olhos de seu irmão
não passa de um pastor de ovelha, está longe da perfeição. É possível, e eu estou sentindo direção do Espírito de Deus para dizer ao seu coração nesta noite: é possível que, olhando para o teu quadro financeiro, o teu quadro familiar, até mesmo o teu ministério, e muitas vezes até a fisionomia, tem pessoas que simplesmente não vão com a nossa cara, de graça, sem saber nem o nome, mas o Senhor conhece de onde te tirou e qual é a natureza do teu chamado. Aleluia! Eu sinto direção de Deus para dizer que é Ele que sabe qual é, aleluia, a quantidade, a porção de azeite que Ele já derramou sobre a tua cabeça. Aleluia! Ele conhece o perfume da unção que exala em você, mesmo sem farda, mesmo sem aparência, mesmo ainda em obras. Quando a gente faz uma construção, a gente está morando na casa, dura coisa é reformar algum cômodo da casa morando nela. Meu Deus, é tanta bagunça, nada fica no lugar. E a visita, se chega de surpresa, a gente já justifica. Não repara a bagunça, não repara a poeira, é que aqui estamos fazendo uma reforma. Estamos em construção. É bonito? Não é. Mas a construção está em andamento. Olharam para você, olharam para o teu filho. Eu sinto direção de Deus de falar muito a famílias nesta noite. Se julgaram no direito de falar e até invadir o que era particular. Tocaram no que era particular, no que era familiar, íntimo da sua casa. Porque olharam a reforma. Porque viram a bagunça dos tijolos. Porque viram madeirites ao redor, mas não sabe quem é o mestre de obras, não sabem eles quem é que deu, aleluia, quem foi que assinou a engenharia, quem assinou a arquitetura, quem foi que assinou a conclusão, quem é que está bancando. Não é algo que não se sabe se vai chegar no final, se vai ter dinheiro suficiente para concluir. Não te preocupe, o Deus que começou é o Deus que vai terminar esta obra. Eu estou muito orgulhosa nestes dias, nestes últimos anos, com o desenvolvimento ministerial e eclesiástico dos meus filhos, do meu genro, da minha nora. Mas eu me lembro, quando meu filho foi recebido na diretoria do campo ali como um integrante de um dos departamentos, fiquei tão feliz, olhei para ele e me lembrei quando eu vi aquele rapaz, aquele homem já casado, com seu terno, gravata, e que isso chegue ao seu coração como uma palavra profética. Sapato social, parece tão banal isso, mas eu me lembro que com o seu tênis, aquele tênis quase redondo, aquele cadarço quase escapando, o boné de aba reta, que se a gente desse um tapa na aba do boné, o boné fazia assim, não era aquele boné curvado, aquela camisa toda descolada. As pessoas olhavam para ele e houve quem teve coragem de dizer para mim: esse daí não vai passar de um trombadinha. E eu dizia: meu filho, eu queria tanto, se a mãe comprar uma camisa de gola polo, Deus me livre, mãe. Filho, estávamos passando em frente a uma loja, eu nunca me esqueço disso. E quando passava em frente daquela loja, eu disse: filho, eu sei, eu já tinha isso para mim, que isso nunca seria possível. Eu sei que você nunca vai usar nada social.
vamos fazer o seguinte, eu tenho um sonho de te ver de terno, gravata, todo bonitinho, alinhadinho. Entra comigo na loja, vamos fazer de conta que você vai comprar. Você entra, veste, eu tiro uma foto, guardo para sempre, e a gente devolve, compra outra coisa. De jeito nenhum, nem assim. E naquele dia eu fiquei bem triste, porque eu sou uma mãe mimada. E eu fiquei triste. E ele disse, nunca, mãe, você vai me ver num terno. E as pessoas diziam, esse aí. Mas é porque ele estava em construção. O exterior vai ser aquele madeirite de sempre, manchado de rosa, de verde. Aquela folha de madeira que a chuva bateu e ergueu até uma lasca. Não se preocupe com o que é externo. Eu profetizo nesta noite para alguém aqui e também nas redes sociais. Receba: o que está sendo visto não corresponde com o que Deus já decretou que será. E o Senhor havia dito a mim, eu vou batizar o teu filho com o Espírito Santo antes dos 5 anos, para que saiba que tenho com ele um chamado. Já era uma forma de Deus dizer, vai passar por um vale, vai desacreditar de tudo, vai perder um pouco da certeza, mas quando você lembrar deste dia, lembre-se que sou Deus fiel. Eu sei que estou dentro de um elo da campanha, onde Deus vai marcar a tua vida, onde Deus vai fazer valer a promessa da calaceria, a promessa que te fez. E quando ele faz aniversário em fevereiro, era dia 24 de dezembro, quando ele tinha 4 aninhos ainda. E o Senhor havia dito, antes que cheguem os 5 anos, eu vou batizá-lo com o Espírito Santo e com fogo. Eu estava cantando e o Senhor, eu não percebi, é tão normal ver a Johanne chorando, a Andy chorando, o Frank estava sentadinho no seu lugar e chorava. Quando eu voltei, que peguei ele no colo no caminho para casa, ele disse, mãe, eu vi Jesus. Eu falei, filho, que bonitinho, amém, filho. Porque a gente escuta tanta coisa de criança. Ele disse, mãe, eu vi Jesus. Jesus estava na frente do púlpito. Aí eu me arrepiei e disse, como, filho? Ele disse, Jesus ficou bem paradinho e veio andando devagarinho e segurou assim para não me assustar e falou algumas coisas particulares a mim, relacionado à profecia que ele havia dito, que antes dos 5 anos batizaria. E curioso que o que selou, o que me fez crer e testemunhar por muitas vezes este poder de Deus na vida daquela criança, foi ele dizer, quando Jesus encostou a mão assim nos meus ombros, mamãe, ele encostou a mão assim em mim, arrepiou tudo eu. E eu falei língua estranha igual todo mundo. Mas ele falou tão naturalmente e eu estava impactada. Coisas que Deus fará na sua vida. Não vai vir com placa de neon, não vai vir com holofote, não vai vir com giroflex, não vai, nem sempre vai acontecer um dedo de profeta dizendo é agora, no 3, nem sempre será assim, mas haverá a fidelidade de Deus declarada, aleluia, executada na sua vida. Missionária Evanilda é dirigente de um dos cultos, de um dos departamentos Tarde de Libertação, na sua congregação no campo. Foi nossa coordenadora geral no campo por muito tempo. E ela é minha testemunha que em uma dessas quarta-feira que nós estávamos lá, no culto à noite, a Johanne estava sentada assim, e de repente eu estava ministrando a palavra do Senhor, pregando, eu não pude acompanhar, mas quando eu cheguei, ela chegou no meu ouvido, fazem um mês mais ou menos. Ela chegou no meu ouvido e disse, mãe, eu falei em línguas estranhas, porque faz dias que a gente está buscando o batismo com o Espírito Santo para a Johanne,
No culto doméstico ela é cheia do Espírito Santo, treme o queixinho, mas não saía a variedade, a palavra em línguas estranhas. E eu sabia que o Senhor já estava enchendo, e durante, às vezes, limpando casa, uma canção tocando pela casa, e eu recebo direção de Deus para dizer: arege a tua casa de tanta informação de Covid, coloca um hino para tocar, cante louvores a Deus, aleluia. Nós estávamos dentro de casa, sentíamos a presença de Deus, e ela saía correndo assim e me abraçava, muitas vezes na pia ou até no varal de roupa, onde eu estivesse, e chorava e tremia. Eu sentia que tremia as perninhas, tremia a barriguinha dela, os bracinhos, a lágrima corria. Eu dizia: o que foi, filha? Não, mãe, eu só estou sentindo um milagre. Falei: não vai demorar, Jesus vai batizá-la com o Espírito Santo. Não faz um mês que Jesus fez isso, mas eu não tinha ouvido, e eu não estava duvidando, mas sentia um desejo tão grande da confirmação. Na quarta-feira seguinte, nós estávamos no culto, e o poder de Deus começou a tomar conta da igreja, e ela vem correndo, me abraça e solta dentro do meu ouvido variedades de línguas, aleluia. Aos 8 anos de idade, o nosso Deus não mudou. Ele vai tocar sim a tua casa, Ele vai alcançar sim a tua família, Ele vai sim salvar o teu filho, a tua filha. O projeto de Deus, muitas vezes, nem sempre, Deus não dá satisfação a fariseu. Já para isso ele falava com discípulos em parábola, que é para fariseu não entender. Deus não quer dar notícia a quem critica, Deus não quer dar notícia a quem murmura, Deus não está interessado em gerar informação a quem fica bisbilhotando as tuas redes sociais, especulando os teus filhos, ou até mesmo investigando por tantos caminhos a tua vida particular. Deus te escondeu. Eu queria entrar num texto, mas o Espírito me inspira, e eu digo novamente: o Senhor cerca a tua casa, o Senhor cerca a tua família. Ele vai selando a sua promessa por trás dos madeiretes, porque quando os madeiretes tombam, a construção já está de pé. Ele já proibiu de jogar em lixo. Meu Deus, é mistério aqui. Ele já proibiu pessoas de terem acesso à tua casa, e você não entendeu porque sumiu. Pessoas deixaram de frequentar a tua porta, e você disse: será, Senhor, será que fiz alguma coisa? O que foi que aconteceu? Nem sempre são inimigos, mas são pessoas em determinados processos da vida, que da boca só vai sair palavras que não condiz com o material que Deus está usando na construção da tua casa espiritual. Seria como na Torre de Babel, pedir areia e vir água, conversar de coisas espirituais, e a pessoa só tem novela para falar de coisas de sobrenatural, e a pessoa só tem coisas terrenas, racionais. Eu não sei se estou falando a pessoas de igual pensamento, mas eu sou de um tipo de relacionamento com o Espírito Santo, que eu só me desligo do céu quando eu tenho que operar um caixa no banco, pagar alguma coisa, eu tenho que limpar uma casa. Do contrário, eu estou conectada com Deus, porque eu não moro aqui, eu não sou daqui, eu pertenço a Deus. É por isso que se afastaram, é por isso que determinadas pessoas saíram do seu convívio, é por isso que de repente você se vê fechada. Mas o barulho ao redor, para quem especula de longe, para quem fica na pontinha do pé, porque dependendo da circunstância, as pessoas vão perdendo informações. Na medida que nós vamos entendendo que o aperfeiçoamento
no meio do sofrimento, tendo sofrido um pouco, disse Pedro. Esse pouco pode ser medida, como pode ser tempo, pode ser sofrimento de arcar tonelada, como pode ser uma semana, um mês. Ele diz, tendo sofrido um pouco, embora esse sofrimento, Deus não de graça parcial, mas o Deus de toda a graça, esse Deus de toda a graça, que através de Cristo Jesus nos chamou, não perca a certeza do chamado, não perca a certeza do chamado que Deus fez à tua casa, porque não está andando no mesmo estilo, porque está andando com um bonezão de aba reta, amanhã vai estar falando em língua estranha, amanhã vai estar ministrando juntamente com os obreiros, alcançando o cálice, alcançando o pão. Eu estou profetizando, receba nesta noite esta palavra. Esse Deus de toda graça que chamou, Ele nos chamou, tem certeza? A sua eterna glória, depois de termos padecido um pouco, Ele mesmo vem aperfeiçoar, tornar perfeito. Adri me acompanhou quando eu tinha, dá um tchauzinho assim, Adri, que deve ter mais. Quando eu fazia boneca, eu sou artesã de boneca de pano, com característica da pessoa. Faço fantoche, fazia, não faço mais. Mas eu ficava 4 dias para fazer uma boneca. Pegava um metro de pano de malha e começava com agulha. E enchimento, e puxando fio, e colocando a lã. Tinha cabelo que ia no micro-ondas, ia no forninho, tinha que esperar uma semana, enfim... A gente ia colocando os acessórios, e quando terminava tinha uma criança no colo. Dava prazer de ver. Mas eu só terminava quando eu dizia, tá perfeitinho. Se o bracinho, a criança fosse mexer, não arrancava o bracinho, porque ela era também flexível. Ela mexia o bracinho, mexe a perninha. Enquanto Deus não vê perfeição, Ele não vai mudar de página. Ele vai lixando. Eu entrei numa olaria. E quando eu saí de dentro da fornalha, que eu vistoriei tudo, e eu, como diz minha mãe, escrafunchei tudo. Era a última coisa que eu veria dentro daquela fornalha, ou daquela olaria. Eu vi o procedimento do vaso, o amassar do barro, a construção do vaso, tudo. A olaria, a fornalha onde queimava os vasos, os vasinhos pequenos segurando os grandão, e os grandão se achando grande coisa, mas quem faz a base mesmo, na hora que o fogo pega, é os pequenininhos. E assim, quando eu saí de dentro da fornalha, a última coisa que eu vi, que na prateleira tinha tanto vaso brilhoso, mas no chão, sentado assim com um vaso imenso entre o joelho, tinha um garotinho com sabe essa redinha de laranja que a gente vende, essa amarelinha, essa redinha parecendo uma lixa. Ele tinha uma redinha daquela na cor verde, e aquilo parecia uma lixa, e ele esfregava assim, ó, ia lustrando, ia tirando o pó que a fornalha deixou no vaso, e ia saindo o brilho do vaso. E eu pus a mão na cabeça e disse, então não é verniz? Aquele brilho todinho dos vasos não é verniz? O senhor não verniza os vasos? Não, missionária. O brilho dos vasos é lixa. Então, enquanto não houver perfeição, o Senhor não adianta. E eu acredito que esta mensagem não vai agradar os apressadinhos, mas quem não tem pressa. Quem não tem pressa, mas prefere ser aprovado do que com pressa ser rejeitado. Porque do mesmo jeito que eu vi o vaso lustradinho, eu vi um vaso quebrado. E quando eu perguntei, e esse quebrado? Que dó, porque ele quebrou em redor assim, como se tivesse dividido em dois. Fez uma bacia, a parte de baixo, e essa parte côncava soltou. Eu disse, não dá para colar? Ele disse, não, vaso seco não dá para trabalhar.
esse barro está seco. Eu disse, mas o que aconteceu? Não, isso aqui foi um pedido de muita pressa. Me apressaram tanto, queriam tanto o pedido pronto, que eu acelerei. Na hora que eu fui passar nas rodas argila, eu não percebi um coquinho no meio da argila. E quando entrou, passou por mim, moldei, ficou bonito, como a senhora está vendo aí, passou ali por dentro, foi para a olaria, mas quando o fogo pegou, o coquinho lá dentro não suportou o fogo, incendiou, pegou fogo, daí criou uma bolha de ar e pá, quebrou. E agora só se colar, colocar ali uma resina, encher de flor assim e deixar de enfeite. Eu prefiro esperar. Quem mais prefere? Então, se o Senhor está aperfeiçoando, Ele está dizendo na sua palavra que é por um pouquinho de tempo. Aguenta mais um pouco, porque é só mais um tempo. Ele aperfeiçoa. Havendo Ele aperfeiçoado, Ele vai confirmar, Ele vai tornar, Ele confirma, Ele torna firme, Ele estabelece. Assim que Ele estabelecer, é como derrubar os madeirites de uma construção. E quem ficou na pontinha dos pés, para ter informação sua, enquanto Deus ia aperfeiçoando o teu silêncio, e você foi passando nesta prova, foi ganhando nota azul, parou de ter nota vermelha, porque é tanta prova que a gente roda, é tanta hora que é para ficar quieto e a gente fala, é tanta hora que não é para se manifestar e a gente se manifesta. Então, quando a gente aprende, a gente torna curiosidade lá fora. As pessoas perdem informação a seu respeito. Até o inferno fica curioso, porque o diabo não é onisciente. Não dê poder a Satanás que ele não tem. Ele não é onisciente. Onisciente é o teu Deus. E quando a gente desenvolve esta perfeição do silêncio, a gente não lança informação aos inimigos. Então Satanás não sabe mais nada. Ele não sabe em qual direção você está indo. E para concluir as minhas palavras, eu gostaria que você entendesse que o Deus que aperfeiçoa o teu caráter, que entende a tua personalidade, Deus muda caráter, mas Ele não mexe na tua personalidade. Vai ter sempre o crente nervosinho, vai ter sempre o crente mais calminho. Personalidade Ele não mexe, mas caráter precisa ser cristão. E quando a gente compreende estas lições, as pessoas começam a ficar curiosas. Ouviu falar de fulano? Você ouviu falar de fulana? Você tem visto fulano de tal? Não, nunca mais vi. Nunca mais vi falar nada. Uma preocupação com, muitas vezes por causa de chamado, de ministério, eu preciso falar isso, ou aqui, ou na internet, a quem nos ouve, que é tanta preocupação com divulgação. Mas o Deus que te chamou é o Deus que caminhava com os discípulos sem internet, sem Orkut, sem MSN, sem WhatsApp, sem Instagram, sem nenhuma base virtual. No entanto, alastrava o nome por onde iam. Não te preocupa que quem vai fazer a divulgação do teu chamado é o Espírito Santo. Não te preocupe. Não te preocupe que da mesma forma que Deus vai calar as línguas maldizentes, Deus também sabe abrir, aleluia, a boca de quem vai falar ao rei, como disseram ao rei Assuero em registro: o que é que de bom você tem feito às escondidas? Deus te conhece. Receba renovo na tua esperança. Ele torna firme. E esse mesmo Deus confirma, solidifica, estrutura. Esse mesmo Deus dá fundamento. É tão curioso quando nós temos um shopping em Fazenda Rio Grande.
E nesse shopping ele demorou tanto. Não sei se o Evanildo chegou a acompanhar. O Shopping Castelo demorou tanto a sair. Não é do teu tempo, né? É, amiga. Amiga, gente, amiga. E esse shopping demorou tanto tempo no Madeirite. Ninguém sabia nem que obra era. Mas a gente via os batistaca batendo lá dentro. E só escutava som de batistaca. Tum, tum, lá dentro. E quando eu olho para esta cena, eu tenho ousadia de Deus para dizer que não ouçam mais falar o que você come. Ai, vou postar. Eu não estou dizendo porque às vezes a gente faz. Eu estou dizendo momento de silêncio, momento de privação, momento de se isolar, momento de se resguardar. Alguém aqui Deus quer colocar num jardim fechado. Alguém aqui Deus quer revelar depois. Que graça teria ele construir em praça pública para depois inaugurar o quê? Se já está revelado, deixa Deus te esconder. O barulho de batistaca já dizia aí, é profundo aí, hein? Porque pelo menos na minha casa, a casa que eu possuo, eu não chamei esse tipo de... Não houve esse procedimento. Foi a base daquela ferramenta mesmo, com 2 cabos, tira até... Como é o nome? Boca de lobo? Polaca. Não foi batistaca, mas foi profundo de igual modo. E na profundidade eu observei, porque eu também ajudei a assentar tijolos. Os pedreiros iam embora e eu com pressa, eu também assentei tijolos. E a parede que eu fiz, ó, não fez barriga, não precisou encher de muito concreto, não ficou, ó. Mas foi só uma paredinha. Mas aquela parte, aquela cova, ela era diferente da paredinha que eu brinquei de assentar tijolo, e até com a mão eu colocava o cimento. Estourou todinha a minha mão. Não, assentar tijolo é fácil. Eu estou sentindo a graça de Deus. Colocar um tijolinho em cima do outro é rapidinho. Mas fazer aquela cova, lançar os ferros, as pedras, não é cimento, cal, não é, não, ali é concreto. E quando faz aquela caixaria, aquele quadrado para levantar as colunas, as vigas que vão, aí sim, a gente pensa assim, pronto, já fez as vigas, pronto, já jogou o concreto, então podemos já começar, enquanto seca as vigas, podemos já colocar, levantar as paredes e tijolos? Não, precisa esperar enxugar. E na espera de enxugar, cai chuva. Isso frustra qualquer pessoa. A gente com pressa que aquele concreto enxugue e chuva que Deus manda. A gente fala, não estou entendendo, Senhor. Eu estou com pressa. Eu preciso entrar nessa casa. Eu estou sentindo o amor do Espírito Santo cair como uma garoa neste lugar. O Senhor sabe que tu estás com pressa. E a chuva ainda é Ele que manda. E você diz, não estou entendendo. Parece, aleluia, que o vento está vindo ao contrário. Mas se você firmar bem a vista, por cima desta tempestade, este vento contrário, quem caminha sobre as águas é quem domina esta tempestade. Ele domina. É Ele quem vai sustentar as paredes. É Ele quem vai dar o toque final. Ele é a pedra de esquina, desprezada, rejeitada na construção do templo de Salomão. Última fala minha. Lá estão os construtores no subterrâneo, escavando de pedra calcária, pedras com medida, levavam já as medidas lá embaixo, porque Salomão havia dito, olha, eu voltando para a introdução da mensagem, Salomão havia dito, não quero nenhum barulho, nem barulho de martelo, eu não quero som de ferramenta aqui em cima,
desçam no subsolo e tragam as placas de pedra já lavrada. Quando pensar que não, já estamos aqui. Porque a pedra que eles estavam lavrando no subsolo, segundo estudiosos, elas eram maleáveis, mais fácil de trabalhar, justamente no subsolo. Quando saía para a luz do sol, ela já não prestava, porque quando o sol batia, calcificava. Aí era o tal do... Como é o nome desse material aqui? Esse aqui? Essa cerâmica aqui? Porcelanato. Era como se fosse porcelanato. Calcificava, pronto, acabou, já está na forma certa. Mas quando eles tinham pressa, que traziam pedras mal medidas, pedras que não... Eles pegavam e calcificavam, eles jogavam no canto, pedras desprezadas, pedra de esquina, pedra de quina, pedra que não dava certo, não emendava em lugar nenhum. Salomão queria tudo na medida, tudo certinho. Então essa era desprezada de esquina. Mas quando as paredes estavam erguidas, a pedra de esquina, as lascas, as pedras desprezadas, eram justamente as que faziam estrutura para firmar as paredes. Espere a chuva passar. Espere as bocas, as línguas silenciar. Suporte o tempo do aperfeiçoamento, porque é só um pouco de tempo e a graça abundante de Deus vai ser derramada sobre a tua vida, porque está dito, está mais uma vez confirmado, é chamado que tu tem, e quem te chamou não foi o homem, foi Deus. E a pedra desprezada de esquina é quem vai validar estas paredes. Levantar a parede é fácil, cantar de playback é fácil. Levantar algumas palavras, argumentações para algumas pessoas, não para mim, é fácil. Mas ter alicerce, ter base, segurar a língua, suportar afronta, suportar crítica, esta parte é mais difícil. Eu concluo aqui dizendo que o Deus de toda graça vos aperfeiçoará. O Deus de toda graça, confirmando o chamado que tem, vos dará, aleluia, a solidez, a estabilidade. O vento vai bater, não vai bambear, vai continuar firme. É por isso que você conhece crente que entra ano, sai ano, vem uma festa, vem outra e vem, e ele está sempre firme. Ele não muda, nem a fisionomia, parece que ele nem passa luta. Ninguém sabe nem qual é a natureza da crise da sua família, porque ele é alguém estabelecido e consolidado. Receba de Deus esta palavra e glorifique ao teu Deus. Aleluia. Eu quero devolver o microfone. Antes eu gostaria de fazer uma oração. Convido os irmãos a estarem de pé, por gentileza. Eu tenho duas perguntas antes de orar. A primeira pergunta, ela vale para você que está me assistindo na rede social. Ela vale para você que está aqui. Você é alguém em construção? Você é uma construção abandonada? Você é uma construção que já ninguém mais mexe, porque não foi mais investido em material, e o material quem dá é você, é da tua lágrima, é do teu glória a Deus, é do teu jejum, é da tua oração. Mas você cansou no caminho, parou. Mas você sabe que tem chamado. Eu pergunto aqui, e se você estiver do outro lado, nas redes sociais, você tem a mesma oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Nós temos alguém para entregar a sua vida para Jesus nesta noite? Levante sua mão. Temos alguém aqui? Eu vou fazer uma pergunta bem familiar.
familiar. Em seguida eu vou orar. Temos alguém para reconciliação aqui esta noite? Levante sua mão. Temos alguém para voltar, reconciliar. Se você está fazendo isso do outro lado da internet, nós estamos aqui com esta igreja e fechando os nossos olhos, nós vamos clamar a Deus agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos aqui dentro da tua casa e neste culto ouvimos a tua palavra, entendemos a tua voz, compreendemos, Senhor, qual é a nossa posição diante do teu querer. Nós sabemos onde está a lacuna, onde está o período da espera, onde devemos dedicar, Senhor, o silêncio, onde devemos deitar os nossos esforços em suportar o tempo, e onde devemos, Senhor, com ousadia do céu, aleluia, poder de pé de cabra da fé, abrir todo o madeirite e revelar para quem interessar que a obra que tu fez na nossa vida é linda, é maravilhosa. Eu estou orando por pessoas que não estão em fase de construção mais, mas que já estão em fase, Senhor, de revelar qual é a sua natureza. Quando tombados madeirites, lá está a construção, lá está o jardim, lá está, Senhor, o edifício. Ninguém pode contar quantas pedras foi lançada, quanta água foi derramada, quanta ferragem foi trazida, mas pode desfrutar de um edifício comercial. E com esta oração ilustrada, sugerida pelo teu Espírito, eu posso glorificar o teu nome e profetizar sobre este lugar que pessoas aqui serão tão consolidadas que não serão residência particular, mas serão equivalente a edifício comercial, servirão a muitos, porque o chamado continua estabelecido. Fiel é o que chamou, fiel é o que aperfeiçoa, fiel é aquele que derrama da sua graça. E quem crê nesta palavra glorifica a Deus, tomando o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe nossa querida missionária por esta palavra. Eu senti que o Espírito Santo nos abraçou nesta noite. Você recebeu o abraço dele aí, irmãos? Eu me coloquei como esta filha da irmã, contando que viu, filho, né? A irmã que viu Jesus. Eu me tornei como uma criança aqui nesta noite e eu vi ele aqui, dando um abraço gostoso em cada um de nós. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus tem feito maravilhas, né? Irmãos, o primeiro dia, para quem está desde o primeiro dia, Deus disse que tem choros que Ele mostra e tem choros que Ele oculta. No segundo dia, Ele disse que não importa a situação, a tempestade, sempre há um segundo navio, sempre há uma segunda chance. Ontem Ele disse que, aleluia, Ele está interessado em curar o nosso interior. E hoje Ele disse que é para nós ficar sossegado, que a construção está em andamento. Aleluia. Você pode adorar a Deus por isso? Eu não sei o que vai acontecer até o final dessa campanha, mas coisas grandes Deus vai fazer ainda mais. Amém? Já estamos encerrando esta festa. Queria louvar a Deus pela vida de cada irmão que esteve aqui, dos irmãos que estiveram cooperando conosco, das congregações, né? Os irmãos que estiveram nos visitando. Deus abençoe. Estejam muito à vontade para estar conosco no decorrer desta campanha. Amém? Aleluia. Nós vamos agradecer a Deus pelos dízimos que foram ofertados hoje, mas amanhã nós continuamos, né? Amanhã,
5º dia desta campanha. Vai estar o pastor João Silva, e ele tem uma mensagem, um recado para a igreja. Vamos ouvir então, pastor. Aleluia. Os irmãos estão lendo o lábio aí, ainda não, né? Mas vamos, glória. Bem, vamos lá? Glória a Deus. Aqui para confirmar a nossa presença. Anota aí, dia 13 de janeiro do ano de 2021. Estaremos juntos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Sede 4 Barras. Igreja esta presidida pelo pastor Gilson Schillemann e o pastor dirigente local, o pastor Odair. Certamente será uma noite marcante. Certamente será uma noite de muita comunhão, de muita celebração, de muita adoração e de muitos milagres que o Senhor Deus fará entre nós e por nós. Portanto, eu te convido, venha, traga mais alguém. Vamos semear para este novo ciclo, para este novo ano, o ano de 2021. Anote aí, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Sede 4 Barras, Rua Manuel Alves dos Santos, número 5, Jardim Pinheiros. Você é o nosso convidado. Dia 13 do 1, certamente Deus nos visitará através da sua glória. Te espero lá. Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para o teu coração. Pai do Senhor. Amém. Os irmãos confirmam esta palavra do pastor dizendo amém? Amém. Glória a Deus. Venham que vai ser bênção. Nós vamos orar pelos nossos ofertantes e dizimistas. Gostaria de chamar aqui a irmã Ana Paula. Josimar Ribeiro. Cadê o irmão Josimar? Lúcia Cavaleiro, é isso? Emanuele. Aqui tem um dízimo mirim. Cadê Emanuele Beatriz? Irmã Maria do Pilar. Irmã Jaiane. Deus abençoe os irmãos, que as portas do céu se abram cada vez mais sobre a vida dos irmãos que com alegria dizimaram e ofertaram. Lembrando também, gostaria de convidar você a ficar em pé, já vamos encerrar, orar pelos irmãos, os nossos queridos patrocinadores, né, que estão aqui, né? Eu não vou ler todos, mas está aí no telão, para que Deus abençoe, né, o seu negócio, que seja cada vez mais próspero. Esses amados irmãos que têm patrocinado esta obra, com certeza Deus irá recompensá-los. Amém? Deus abençoe. Se o Senhor Jesus não voltar, amanhã novamente estaremos aqui. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano, eterno e glorioso Deus, nós te louvamos, Senhor, por nos receber na sua casa, por esse abraço tão gostoso que tu nos deu aqui nesta noite, Santo Espírito de Deus. Agora despede o teu povo em paz para seus lares. Acampa, Pai, o teu anjo ao redor de cada um de nós, nos guardando e nos livrando e nos abençoando. Assim ser com cada um de nós, em o nome do teu Filho amado Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda essa igreja abençoada que juntos cantam.